Quero convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Sentado mesmo como estamos, vamos ler alguns versículos deste capítulo. Capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. O que acontece quando o povo de Deus se envolve no grande projeto que Deus tem estabelecido para o seu reino? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, diz o seguinte: e quando Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, recebidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos, os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que com eles, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante eles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que Deus ilumine o nosso entendimento, irmãos, a fim de que cada um de nós possamos compreender aquilo que Ele deseja para as nossas vidas, em nome de Jesus. Nosso Deus, Ele tem um grande projeto, um projeto belíssimo para o seu reino. E nesse projeto do Senhor, a igreja dele precisa estar envolvida. Quando ele diz cada igreja, nós estamos dizendo também que cada membro, cada pessoa que está nessa igreja tem que se envolver individualmente, se importando com aquilo que o Senhor tem designado para o seu reino. Cumprir a vontade do Senhor é a melhor coisa que pode acontecer na igreja do Senhor. Quando a igreja não cumpre os desígnios do Senhor, ela não experimenta daquilo que é perfeito, pois não tem como experimentar a vontade de Deus. Quando a igreja se distancia da vontade do Senhor, ela também se distancia de presenciar grandes milagres que o Senhor é capaz de fazer em todos os tempos. Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. Deus, Ele continua sendo aquele que tem o controle de toda a história. Deus, Ele é aquele que permanece olhando para o pecador e tendo misericórdia do pecador. Deus, Ele não muda. Quando nós falamos a respeito de Deus, nós falamos daquele que já se identifica como o grande, e somente Ele pode dizer: eu sou, porque somente Ele é Senhor. Então, quando nós falamos da igreja se envolver no grande projeto do Senhor, nós falamos que a igreja, ela está se envolvendo com este Deus que nós amamos, que Deus que nós dedicamos às nossas vidas, e que de uma maneira muito impressionante, Ele também dedicou
a sua vida por nossas vidas, para que nele nós encontrássemos a única resposta, a resposta para as nossas vidas. Mas o que é que acontece quando a igreja do Senhor, ela se envolve com essa vontade de Deus? Sabe, queridos, deixa eu dizer primeiro o que é que não acontece. Não vai acontecer aquilo que muitas vezes nós temos ouvido constantemente e que parece que se torna um mantra em nossas vidas. Tudo vai ser bênção, não vai ter nenhum problema. Sabe, filho, quando você se envolver com o projeto do Senhor, tudo de bom vai acontecer na tua vida. Deixa eu dizer para você que isto é falácia. Nós permaneceremos com as nossas vidas, nós permaneceremos com os nossos problemas, nós permaneceremos com a nossa realidade, com o nosso contexto de vida, para se cumprir exatamente aquilo que o próprio Jesus falou aos seus discípulos: no mundo tereis aflição. A ideia de nós, como igreja do Senhor, e aí quando eu falo igreja do Senhor, eu não estou simplesmente dizendo a primeira igreja batista em Garanhuns, ou as igrejas batistas, estou falando a igreja do Senhor espalhada em toda a terra. Quando essa igreja se envolve com a vontade do Senhor, sabe o que é que primeiro vai acontecer? A presença do Senhor, ela vai ser percebida em todo momento. Deus, ele é capaz de mudar história, mudar cenário de vida. Deus é aquele que transforma a realidade. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Eles estavam simplesmente cumprindo a rotina em sua vida, mas ao mesmo tempo estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, da porta chamada Formosa, para simplesmente pedir esmola por causa do seu estado de miserabilidade, pelo seu estado de saúde, por tudo aquilo que aquele homem vivia. Olhando para aquele homem, aquele pobre miserável, que ficava aproveitando a oportunidade dos adoradores do Senhor que chegavam para a oração, simplesmente eles pediam esmola, ele pedia esmola, aproveitava dessa situação. Sabe, queridos, naquele momento existiam 2 homens, Pedro e João, que estavam cumprindo a vontade do Senhor, que estavam no centro da vontade de Deus. E sabe o que aconteceu? Por aqueles 2 servos estarem cumprindo a vontade do Senhor, a história de um pecador foi transformada. A presença do Senhor, ela foi evidenciada, notada. Sabe por quê? Porque quando João olha para aquele homem, Pedro e João olham para eles, olha para eles, não possuem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Quando se cumpre a vontade do Senhor, mais uma vez eu digo a vocês, a presença do Senhor, ela é evidenciada. Quando nós falamos isso, observe que aqueles homens de Deus deixaram muito claro, não era simplesmente eles, apóstolos do Senhor, homens que aprenderam diretamente com Jesus, que beberam diretamente da fonte do Senhor, chamado Jesus Cristo. Não era simplesmente eles não se colocaram, não foram eles que falaram: em meu nome, eu, como servo do Senhor, te ordeno. Eles não disseram isso. Eles olharam para o estado de miserabilidade e mostraram o nome poderoso, Jesus Cristo, o nome mais poderoso de toda a terra, o nome que o inferno estremece quando os adoradores falam e oram no seu nome, Jesus Cristo. A presença do Senhor, ela é evidenciada, e pela presença do Senhor ser evidenciada, realidades são transformadas. Olha bem para as nossas vidas. Por que nós hoje estamos aqui adorando o Senhor? Por que a igreja do Senhor adora a Deus em todo
ouviu aquilo que o próprio Jesus Cristo direcionou, entendeu então através da graça do Senhor, a presença do Senhor. E hoje nós podemos também dizer que a nossa realidade, ela foi transformada pela presença do Senhor. Nós fomos alcançados pela presença de Deus. Naqueles dias, naquele dia especial, aquele coxo, ele foi curado. Ele agora era sinal, era prova de um grande milagre do Senhor. Hoje, Deus, onde estão as provas do grande milagre do Senhor? Eu sou prova de um milagre do Senhor. Você é prova do milagre do Senhor? Levanta a sua mão. Diga: eu sou prova do milagre de Deus. Sabe, queridos, nós somos prova do milagre do Senhor. Mas sabe o que acontece também? Quando nós experimentamos viver a presença do Senhor, e aí através das nossas vidas, a presença do Senhor ser evidenciada, o inimigo de nossa vida vai usar os seus instrumentos para tirar a paz do nosso viver, para que assim não possamos mais anunciar aquilo que de fato é transformador das realidades. E nesse cenário, depois daquele homem ser curado em nome de Jesus, depois dele se levantar de uma forma milagrosa, mostrando o que Deus era capaz de fazer, agora o inferno se estremece contra Pedro e contra João. E o interessante é que eles estavam simplesmente pregando a palavra, vidas estavam atentas à palavra do Senhor, e chegaram então os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, simplesmente porque eles estavam ressentidos daquilo que os homens de Deus estavam falando naquele momento. E sabe o que eles estavam falando? Que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. A mensagem da cruz estava sendo pregada, a mensagem da vitória de Jesus sobre a morte estava sendo anunciada, a mensagem que impacta o coração do pecador estava sendo dita em alto e bom som, para que todos os habitantes de Jerusalém, naquele momento, todos aqueles que estavam à porta do templo, pudessem ouvir. O inferno estremece e levanta-se contra os homens de Deus. O que é que acontece quando os filhos de Deus começam a se envolver na vontade do Senhor, além da presença de Deus, que é fundamental, a única presença fundamental em nossas vidas? Agora o inferno vai instrumentalizar também os seus para que a igreja se cale. Sabe, queridos, nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos nos envolver com esta presença do Senhor. Mas saiba que quando nós nos envolvemos com esta vontade de Deus, o inimigo, com certeza, ele se levanta ferozmente contra nós. Naqueles dias, prenderam Pedro, prenderam João, recolheram ao cárcere, porque já era tarde, lançaram simplesmente lá e disseram: amanhã resolveremos este problema. Amanhã nós vamos juntar com os demais para que calemos estes de uma maneira impressionante, e eles nunca mais falem. Vamos mostrar a eles, e eles vão passar vergonha. Deus. Mas eles não esperavam que aqueles que estavam envolvidos com a vontade do Senhor, eles estavam falando e vivendo em nome do Senhor. E aí, quando nós olhamos para isso, falar a vontade de Deus, viver a vontade do Senhor, é lançar semente e criar expectativa na grande ação do Senhor. E sabe o que acontece? Naqueles dias, Deus, ele mostra que é capaz de convencer o pecador dos seus pecados. Enquanto eles estavam presos, Deus estava trabalhando. E olha bem o que diz o versículo 4 do texto que nós lemos: porém muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Enquanto Pedro e João
estavam presos. A atuação do Senhor estava sendo uma realidade lá em Jerusalém. Deus não ficou com os braços cruzados. Sabe o que é que isso significa para as nossas vidas, queridos? É que quando nós nos envolvemos na grande obra do Senhor, quando nós anunciamos a verdadeira mensagem de transformação do mais perdido pecador, e anunciamos esta mensagem baseado no nome de Jesus Cristo, o Senhor, Ele faz o grande milagre acontecer. E o milagre é transformação de vida. Naquele dia, aqui nós não sabemos quantas pessoas se converteram, mas nós sabemos que quase 5.000 pessoas, aquela igreja lá em Jerusalém, já tinha quase 5.000 pessoas louvando e exaltando o nome do Senhor. Sabe o que é que acontece conosco? É que muitas vezes nós não nos envolvemos com a obra do Senhor, mas queremos experimentar milagres de Deus. Queremos igrejas lotadas, mega templos, queremos ganhar garanhuns para Jesus Cristo, e até muitas vezes as pessoas colocam garanhuns 100% para Cristo. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você: só existe uma maneira de ganhar a nossa cidade para Jesus Cristo, se envolvendo na obra do Senhor. A palavra do Senhor faz uma pergunta: como crerão se não há quem pregue? Aquela pergunta que Paulo faz aos romanos é a pergunta que hoje nós também precisamos responder em nossas vidas. Como é que nós vamos ver crescimento em nossos dias se nós somos simplesmente daqueles que somos cumpridores de rituais, cumpridores de realidade, simplesmente estamos vivendo com o modismo de nossas vidas e não anunciamos virtudes do Senhor, a virtude de Deus que é transformadora de realidades. Nós precisamos nos envolver com esta obra, nós precisamos olhar para o Senhor e entender que nele nós encontramos de fato a grande resposta para o mundo. O interessante é que o operar do inimigo, ele acontece de uma forma muito bem arquitetada. É assim também, queridos, em nossos dias. Naqueles dias, no dia seguinte, aqueles homens, as autoridades, os anciãos e os escribas, eles se reúnem em Jerusalém, chama o Anás, Caifás, o João, o Alexandre, chama todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, faz um grande volume, tem aí todos os representantes legais para agora Pedro e João se justificar. E sabe o que eles iam dizer? Eles estavam no coração dele, proposto no coração daquelas autoridades, aquilo que eu já disse: nós vamos calar que falam em nome de Jesus. O interessante, queridos, é que eles fazem uma pergunta, e uma pergunta para deixar os servos do Senhor sem saída. Pensavam eles: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Vocês são simplesmente algumas pessoas, vocês são simplesmente iletrados, vocês não têm valor algum nessa sociedade. Está aqui toda a liderança de Israel, está aqui os líderes religiosos, só eles têm autoridades, ou então eles precisavam dar autoridade a vocês. Com que poder vocês chegam ao templo e fazem o que estão fazendo? A resposta, queridos, está no versículo 8 desse texto. O poder que eles estavam vivendo e a autoridade que eles estavam evidenciando naquele momento não era poder meramente humano, não era autoridade humana. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Quando o servo do Senhor está cheio do Espírito Santo, ele transborda da presença de Deus. A igreja do Senhor, ela precisa ser cheia do Espírito Santo.
ser cheia do Espírito Santo para falar com toda a autoridade, para que possa também calar o inimigo de nossas vidas. Queridos, esse ser cheio do Espírito Santo significa vida na presença do Senhor. O versículo do capítulo 3, logo no versículo 1, diz por que é que eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles oravam ao Senhor, eles iam ao lugar, para o tempo da oração, eles iam ao lugar da palavra do Senhor, eles tinham uma vida devocional diante de Deus, eles cumpriam isso com alegria diante do Senhor. O que é que faz a pessoa ser cheia do Espírito Santo? Entregar a sua vida a Cristo e aprofundar o seu relacionamento com Deus. E ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente alguém dizer: Senhor, eu quero ser cheio de Ti, ou então dizer: Espírito, enche a minha vida, enche-me do Teu poder. Não é simplesmente cantar ou cantarolar alguma música, não é simplesmente isso. Ser cheio do Espírito Santo é se curvar diante do Senhor, viver aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas e se envolver na própria vontade de Deus. Pedro e João, eles estavam cheios da presença do Senhor. Pedro, transbordando do Espírito Santo, reconhece a autoridade do povo, reconhece os anciãos. Ele disse: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício que foi feito ao homem, nós não fizemos mal algum, nós fizemos um benefício ao homem que está enfermo, e ele simplesmente foi curado. Ele tem inteligência de Deus naquele momento, mas sabe o que é que ele fala agora? Ele não fala em nome dele, ele diz assim: saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que nós falamos em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vocês rejeitaram, aquele que a profecia já falava a respeito dele, pois ele era a pedra da esquina, a pedra angular. Vocês, os construtores, vocês rejeitaram a Jesus. Eu falo em nome daquele que vocês hoje, que são autoridades e que estão aí nos julgando, rejeitaram. Ele fala em nome de Jesus e fala com a autoridade de Deus, porque estava cheio do próprio Deus. Eles se envolviam na presença do Senhor. E sabe o que acontece? Ele não se calou ainda, ele avançou. Ele dizia ainda mais: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Enquanto Pedro se defendia, enquanto Pedro olhava para aquele grupo que eram ali os seus algozes, os seus caluniadores, aqueles que tentavam acusar a sua vida, enquanto ele falava, ele não se inibia. Sabe por que ele não se inibia? Porque ele estava no centro da vontade do Senhor, ele estava cheio de Deus. Sabe, querido, isso acontece também, deve acontecer com a igreja do século XXI. A igreja do século XXI, ela tem que ter esta ousadia de Deus, ela tem que ser cheia de Deus, ela tem que transbordar de Deus, ela tem que falar em nome de Jesus e tem que viver o que Jesus Cristo ensinou. É assim que a igreja do Senhor tem que ser, porque quando isso acontece, sabe o que vai ser evidenciado? Aqueles que acusam agora vão se calar, porque o que vai ser visto não é uma ação humana, é a ação do Senhor, que é todo poderoso e que age em todo o tempo. Ao ver a ousadia de Pedro e de João, sabendo que eles eram homens iletrados, incultos, sabe o que foi que aconteceu com aqueles homens? Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam andado com Jesus. O que acontece?
quando a igreja, o povo de Deus, nós que aqui estamos, nos envolvemos com a obra do Senhor Deus, as pessoas vão ver, não nós mesmos. As pessoas não vão perceber as nossas falhas, não vai ser percebido a nossa eloquência, o nosso jeito de falar, porque vai ser percebido, são graças de Jesus, presença de Jesus. Naqueles dias, aqueles homens olham para Pedro e João, eles andaram com Jesus, eles aprenderam com Jesus, e agora, por esta razão, é que estão falando em nome de Jesus. Olha bem para o que a palavra do Senhor diz para as nossas vidas. A palavra do Senhor nos ensina hoje que nós precisamos nos envolver com a vontade de Deus. Nós precisamos também ser cheios de Deus. Nós precisamos transbordar de Deus, a ponto de ser ousados, a ponto de falar com toda a ousadia em nome de Jesus. Nós precisamos ser envolvidos na vontade do Senhor, para que as pessoas, quando olhem o nosso falar, não vejam as nossas vidas, mas vejam a vontade daquele que fez o grande milagre em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, Deus. Que Deus nos encha de toda a sua autoridade, que Deus nos encha de todo o seu poder, e que cada um de nós prossigamos na vontade do Senhor, em nome de Jesus. Querido Pai, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por este momento, por este ajuntamento. Obrigado, Deus, pela vida dos teus filhos. Obrigado, Senhor, por mais uma vez, em tua santa presença, poder te adorar e bendizer o teu nome. Muito obrigado, Deus. Mas, Senhor, eu ainda te peço, é que nos ensine, ó Pai, a nos envolver com a tua vontade. Nos ensine, Senhor, a ser servos que evidenciam a tua presença. Nos ensine, ó Senhor, nos ensine a ter vida de relacionamento profundo contigo. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Vamos cantar uma música ao Senhor, uma música bem antiga, né? Mas vamos cantar, dizendo: Espírito, enche a nossa vida. Enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
por aqueles que acompanharam o nosso culto através da transmissão. Obrigado, Deus. Quero pedir a Deus por nossa semana e apresentar, Senhor, os desafios, os projetos, aquilo que nós parecemos viver. E se houver, ó Pai, alguém que está chorando, angustiado, pedindo um milagre em tua presença, eu quero suplicar por isso também, ó Pai. Que o amor de Deus Pai, a graça renovadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus, não somente nós aqui neste dia, mas com aqueles que estão em toda a terra. Creio que você diga amém. Amém.